Vamos lá, gente. Vamos conversar sobre a farmacologia geral e as suas subdivisões. A primeira parte dessa subdivisão, a gente vai conversar hoje na aula sobre a farmacocinética, e a primeira parte da farmacocinética com os primeiros conceitos, que são conceitos fundamentais para a gente entender melhor a empregabilidade dos fármacos. E a partir do momento que a gente entende a farmacocinética, a gente entende os esquemas terapêuticos de escolha, as vias de administração, e a gente consegue entender, por fim, até os mecanismos de ação, os efeitos adversos e o geral, né? Com isso, é importante a gente definir conceitos. Então vamos lá, devagar e precisamente. O que é a farmacologia? Então, farmacologia, de uma forma objetiva, é a ciência que estuda a interação da substância química, de uma determinada substância química, com um organismo vivo, um sistema biológico. Tá certo? Então, de novo, o que é a farmacologia? É a ciência que estuda a interação da substância química, das substâncias químicas, ou de uma substância química, com um organismo vivo, um sistema biológico. Tá certo? A partir dessa interação, a gente tem uma dicotomia, que uma vez que você administra uma substância química no organismo, essa interação aqui, ela pode gerar um efeito benéfico, que é o que estuda a farmacologia geral, o efeito benéfico de uma substância química sobre um sistema biológico, e pode gerar um efeito maléfico, um efeito tóxico. Quem estuda os efeitos tóxicos de uma substância química num sistema biológico é a toxicologia. Então não é o que a gente vai abordar nesses módulos iniciais de farmacologia com farmacocinética e farmacodinâmica. Então a toxicologia é a ciência que vai estudar os efeitos deletérios, os efeitos tóxicos das substâncias químicas nos organismos vivos. O que a gente começa a estudar hoje é o efeito benéfico. A partir do momento que eu administro uma substância química num sistema biológico, num organismo, eu vou, no estudo da farmacologia, objetivar um efeito benéfico. Que tipo de efeito benéfico? A cura de uma doença, a profilaxia, prevenção de uma doença. Eu posso administrar um fármaco, uma substância, que vai prevenir uma doença. Eu posso administrar uma substância que vai possibilitar o diagnóstico ou a confirmação de um diagnóstico parcial de uma doença. E eu posso administrar uma substância, um fármaco, que vai aliviar o sintoma. Então vai atuar na sintomatologia daquela doença. Agora, vocês podem se perguntar, e estão vendo que há diversas maneiras, como eu coloquei aqui, droga é igual a fármaco, que é igual a medicamento. Mas o que é cada coisa dessa? Cada palavra dessa tem um fundamento, tá? Tem um sentido, tem um significado. Então vamos no significado. O que é o fármaco? O fármaco é uma substância química conhecida, com estrutura química conhecida e que é dotada de uma propriedade farmacológica. De novo, o que é o fármaco? O fármaco é uma substância química conhecida que tem uma estrutura definida e que com isso tem dotado de propriedade farmacológica. Qual é o sinônimo de fármaco? Princípio ativo. Ponto final. Tá certo? E o que é um medicamento? Bom, o medicamento é um produto farmacêutico, é uma apresentação farmacêutica, tem uma forma e que essa forma contém um fármaco ou mais de um fármaco, então um princípio ativo ou mais, somado a adjuvantes, tá certo? E que vai ser usado com o objetivo de gerar um efeito benéfico, modular uma função fisiológica, isso é importante. Os fármacos modulam funções fisiológicas. Eles não vão criar uma nova função, eles não vão fazer acontecer uma nova via de sinalização imunológica ou bioquímica, não, eles vão modular. E eles podem e vão alterar estados patológicos. Por isso eles podem curar uma doença ou aliviar os sintomas. Por exemplo, as pessoas costumam usar antipiréticos.
com a sensação de que estão tratando a febre, se curando da febre. Quando não. Os antipiréticos são fármacos utilizados na sintomatologia. Você deixa de sentir a sensação de febre, a sensação de alteração de temperatura. Mas o mecanismo intrínseco que gera a febre, ele não é anulado com o antipirético. Tá? Aí o antipirético pode ter uma propriedade anti-inflamatória, tudo bem, continua atuando na febre, na sintomatologia e vai atuar com a propriedade anti-inflamatória, aí sim, nas propriedades imunológicas, estão desencadeando a febre. Então veja, há diferentes formas de atuação de um mesmo fármaco. Ele pode atuar numa sintomatologia e no tratamento de uma doença ao mesmo tempo, por exemplo, ou de uma patologia ao mesmo tempo. Sim, ok, Pedro. E o que seria a droga, o conceito de droga? Droga é um conceito mais amplo. Enquanto o medicamento é a forma farmacêutica que contém o princípio ativo e que objetiva um benefício do indivíduo, um benefício contra a patologia que aquele indivíduo se encontra, ou prevenção daquela patologia, a droga é toda substância que gera alterações de modulações fisiológicas. Qualquer substância, seja ela com efeito benéfico ou não. Então, de novo, a droga é um conceito mais amplo. Ela vai abranger todas as substâncias que podem ser administradas a um organismo vivo e que podem ou não gerar um efeito benéfico. Tá certo? E o que seria remédio? Remédio é um conceito mais amplo ainda. É qualquer substância ou qualquer procedimento que gere benefício ao organismo. Exemplo, um antipirético para febre trata a sintomatologia e gera um benefício. Ok. Um antiácido para dispepsia gera um benefício e ok. Previne qualquer tipo de situação secundária a esse aumento da acidez. Ok. Agora, há situações que são benéficas. Por exemplo, a fé religiosa pode e é caracterizada como um remédio. Ela não é uma substância química, mas a crença altera propriedades endógenas do organismo que vai produzir um efeito positivo. A musicoterapia é um remédio. Por exemplo, um outro exemplo, o esporte pode servir como remédio e é uma terapia não farmacológica que possui em diversas patologias indicação para efeitos benéficos. A meditação é altamente importante hoje em dia, tanto a musicoterapia quanto a meditação no tratamento de transtornos psiquiátricos. Então não são medicamentos, mas são remédios, porque vão objetivar e vão levar a efeitos benéficos àquele organismo, tá certo? Muito bem. E qual é o objetivo da farmacologia? O objetivo da farmacologia, a importância dela, é alcançar uma eficiência terapêutica. Então tem um objetivo terapêutico. Como é que eu alcanço essa eficiência, esse objetivo terapêutico? Minimizando os efeitos adversos. Primeira coisa, um fármaco não pode... Há de se levar em conta um balanço entre os benefícios e os riscos de determinados fármacos em determinadas situações. Às vezes há riscos, mas o benefício é muito maior. Então, mesmo com aqueles riscos eminentes e evidentes, a gente acaba empregando determinado fármaco. O mais importante, melhorar a qualidade de vida. Isso é fundamental para um medicamento. Como ele busca e visa um efeito benéfico, ele tem que ter como objetivo, um dos objetivos específicos dele, melhorar a qualidade de vida. E evitar com isso a progressão da doença. Por exemplo, no indivíduo que é hipertenso, e aí há diferentes desfechos. Há desfechos primordiais e desfechos que eu chamo de secundário. Por exemplo, o indivíduo é hipertenso. Então ele tem um efeito observado sobre a pressão arterial dele que é aumentada. Com isso, ele entra numa terapia farmacológica, quando indicado, com um antihipertensivo, para tratar essa hipertensão dele, reduzindo assim os efeitos
aumentados da pressão no interior dos vasos. Isso é um efeito terapêutico secundário. Qual é o principal, primordial efeito terapêutico? É reduzir a morbimortalidade cardiovascular. Então eu trato a hipertensão com o objetivo secundário de diminuir a pressão e com o objetivo primário que é, com a redução dessa pressão, eu diminuo os riscos de vida cardiovasculares que aquele indivíduo hipertenso tem, aumentados. Entenderam isso? Então tem variações desses efeitos. A farmacologia, ela surge, e aí um breve histórico, todos esses conceitos surgem ao longo de milênios. No início, os tratamentos, a terapêutica era baseada muito em remédios à base de ervas e observações. Quer dizer, a cultura humana, o homem observava que determinada espécie vegetal, quando era ingerida por ele ou por animais, proporcionava determinada alteração de comportamento, de efeito fisiológico. Então essas observações eram utilizadas, mas também, conjuntamente, havia um forte vínculo místico, esotérico, religioso por detrás, com questões de poções mágicas, sacrifícios de animais. Então, associado a isso, quer dizer, com esse uso desses primeiros medicamentos à base de ervas, existia toda essa mística associada. Isso só vai começar a mudar a partir da Revolução Científica, lá no final do século XVII, quando Galileu começa a comprovar, refutar as ideias de Aristóteles na física, e a ciência da saúde a coisa começa a mudar, porque a medicina era muito eficaz no diagnóstico, porque a observação era precisa. O problema é que o tratamento não era. E o tratamento só é possibilitado com o surgimento da química. François Magin, Claude Bernard, que aí começa a haver a utilização dessas substâncias em experimentação. Olha aí, surge a primeira vez um termo importante na farmacologia, experimentação, e experimentação animal naquela época. Até hoje existe, mas naquela época começava a ter essas experimentações animais, porque os produtos naturais eram obtidos, a partir daí você já tem um braço da farmacologia, que é o uso desses produtos, são os alcaloides naturais, quando a gente estuda colinérgico, atropina, escopolamina, tá certo? A adrenalina, enfim, que é uma substância endógena, então natural, procedência natural, reino vegetal. Um fármaco ele pode ter origem vegetal, ele pode ter origem animal, ele pode ter origem mesmo em substâncias endógenas, humanas, por exemplo, a insulina, na terapia da diabetes. Então, veja, é amplo a gama da onde a gente pode extrair uma determinada substância, um princípio ativo que vai gerar um medicamento, tá certo? Ou gerar um fármaco para gerar um medicamento. Mas a química dá o salto, porque aí esses produtos naturais podem ser a estrutura química, a química orgânica vai estudar essa estrutura, e aí pode haver a síntese laboratorial desses princípios. E mais importante, os químicos começam a entender aquela estrutura, aonde ela interage, quer dizer, começam a estudar e a possibilitar modificações naquela estrutura para um melhor efeito positivo com menos efeitos deletérios. Então esse é um braço importante do triângulo da farmacologia. Um outro braço importante surge no século X, que é o comércio, são as boticas. De onde vêm os boticários, que são os primórdios dos farmacêuticos e das farmácias. Quer dizer, a botica é o braço comercial dessas substâncias, que vai desaguar na indústria farmacêutica hoje em dia, e a partir daí, associada à química, os fármacos sintéticos. Então, o segundo braço da farmacologia. E o terceiro e último braço é a experimentação, que eu citei. Como é que você vai usar? Você tem uma substância, tem que estudar ela. Você sintetizou, você validou o local de ação daquela substância, legal, agora eu tenho que ver no organismo vivo como é que aquilo acontece. Tanto em animais quanto depois no homem. Isso a gente já vai conversar. Associado a isso, a evolução da patologia, a partir do século XIX, os avanços na fisiologia, 18, 19,
Até então era anatomia, era a base da medicina, né? A bioquímica, a biologia molecular, que é fundamental nos dias de hoje. Muitas drogas sintetizadas hoje em dia já partem da biologia molecular. Inclusive, por exemplo, substâncias que vão atuar no trato respiratório, como na asma, doença pulmonar obstrutiva, ou em patologias infecciosas ou não inflamatórias. E essa biologia molecular possibilita, claro, os medicamentos se tornam mais caros, sim, mas são medicamentos que têm um alvo muito mais seletivo, são muito mais específicos e que têm menos efeitos adversos. Isso é fundamental, porque durante a história da humanidade, antes do surgimento desse triângulo, dessa base da revolução científica, e mesmo depois a gente tem relatos, por exemplo, vou dar um relato para vocês importante, a talidomida. A talidomida, que era um sedativo hipnótico com propriedades anti-inflamatórias, ela foi sintetizada na década de 50 na Alemanha Ocidental e comercializada como uma fórmula mágica, tá, para o tratamento da insônia. E o grande problema é que alguns anos depois verificou-se que a talidomida desencadeava malformações, teratogenia nos braços, nas pernas dos fetos. Então ela foi... Mas por quê? Porque esses, mesmo hoje em dia, com estudos, quer dizer, do século XX para cá, com estudos precisos, ainda há a necessidade de aprimoramento, sempre. Então, como é o resumo dessa síntese e comercialização? Tudo começa com uma substância nova, com a pesquisa básica, como vocês podem ver. Através da síntese de testes. Então, nós temos uma substância, um produto natural, vamos dizer. Esse produto natural é isolado. A química vai estudar esse produto, vai entender. Hoje nós temos a modelagem molecular física, a biofísica molecular. O que é que ela vai fazer? Ela vai por programas, softwares computacionais, e através da física teórica, a física clássica, observar a interação desse composto com possíveis ou com os receptores que já são conhecidos para a interação dessa substância. Então é muito mais preciso. É mais caro? Claro, né? Isso é evidente. Mas é mais preciso o encaixe, a interação com o receptor, a seletividade com o receptor. Isso vai ser importante quando a gente entender a interação fármaco-receptor, que é a aula da farmacodinâmica. Então, a partir dessa síntese e dos testes com essa substância, quer dizer, ela interage com aquele alvo, aquele alvo é validado, beleza, ok. Então, passa ao teste pré-clínico. Teste pré-clínico é teste em modelos animais. Normalmente são feitos com 2 modelos. Por exemplo, camundongos e coelhos, camundongos e cobaias, camundongos e ratos, ou camundongos e macacos. Então, por quê? Porque eu preciso, aqui na pesquisa básica, eu posso fazer teste celular, observar aonde o fármaco interage na célula, que tipo de célula, que mecanismo ele pode mudar naquele tipo de célula. Aqui eu vou observar no organismo vivo, claro, com reticências, porque não é o organismo humano. E isso pode desencadear, por exemplo... Isso aqui é interessante, porque isso pode desencadear erros. Vou dar um exemplo para vocês. Quando foi descoberto a leptina, achou-se que tinha-se em mãos o elixir para o emagrecimento. A leptina é um hormônio que regula a saciedade, que diminui o apetite. Em camundongos, mutações em camundongos, alterações de receptores de leptina e mutações na leptina, os camundongos se tornavam obesos. Então acreditava-se, opa, isso é a solução dos nossos problemas. Acontece que nos obesos humanos há a elevação dos níveis de leptina. Então observem, os animais apresentam uma característica que serve de parâmetro, mas não pode se fechar a referência em determinado fármaco, determinada substância, unicamente com modelos animais. Eles vão determinar segurança, tolerabilidade, mecanismo de ação. Ali, mais ou menos, você vai conhecer a farmacocinética no modelo animal. Mas isso não substitui as fases clínicas que vêm em sequência. Uma vez liberado pelo órgão federal regulatório, entram-se as fases clínicas. Que é a fase 1? E aí é uma coisa importante. A forma de estudo na farmacologia, o desenho de estudo que hoje é clássico da farmacologia,
é a farmacologia clínica num ensaio randomizado, tá? Um ensaio controle, tratamento, quer dizer, distribuição de grupos randomizado, tá certo? Então como é que é feito isso? Você pega um grupo de pacientes, tá? Doentes daquela infecção e você randomizar isso aleatoriamente, distribui aqueles indivíduos em grupo controle, que pode receber placebo ou algum fármaco mais antigo que atua naquela infecção, e o grupo tratado com a nova substância, tá certo? E aí a gente faz análise sobre isso, os efeitos dessa nova substância. Então, a fase 1 é a fase menor, onde eu pego indivíduos normais, em que eu vou estudar a segurança e tolerabilidade daquela substância nova que eu estou estudando. Se isso for positivo, passa-se a fase 2, que já é uma fase em que eu tenho indivíduos normais, saudáveis e doentes, tá? Em grupos pequenos, pode ser feito um ensaio duplo cego, pode placebo controlado, enfim. E que eu vou estudar agora a eficácia. É eficaz comparativamente no indivíduo doente? Legal. Então eu passo para o ensaio 3, que é um ensaio maior, uma população bem maior de indivíduos doentes, nesse formato. Farmacologia clínica, um ensaio randomizado, quer dizer, tem um grupo controle e tem um grupo tratado. Quando a aprovação disso, aí o medicamento é liberado. Claro, já existe a patente é liberada para aquela empresa, aquele grupo que estudou, tá certo? A patente pode durar de 10 a 20 anos, mas depende do órgão de regulatório. E aquele produto vai ser utilizado, por exemplo, se nunca existiu outro, se é uma novidade, ele é referência. Ele é referência no tratamento de determinado processo, tá certo? E aí há uma quarta fase, que é a fase de farmacovigilância, que é posterior à comercialização, que, por exemplo, foi uma fase importante para descobrir os efeitos dos coxibs, que são os seletivos COX-2, anti-inflamatórios não esteroides seletivos COX-2, que desenvolveram efeitos deletérios cardiovasculares. Isso se observou na fase 4, tá? Que é a de farmacovigilância. É importante por isso. Tá? Vamos lá. E a partir daí, então, nós temos o medicamento referência. É novo. Não existe nada no mercado para o tratamento daquela patologia com essas características? Não. Então, passando depois desses prazos todos, desses testes todos, com a patente em mãos, nós temos um medicamento referência. Quer dizer, são novos princípios ou são novidade do tratamento da doença. A eficácia e a segurança foram comprovados nos ensaios pré-clínicos e clínicos, então a gente comercializa. Um exemplo é a aspirina, sintetizada no final do século XIX pela Bayer, tá certo? E aí, acabou a patente, o tempo de patente. O que acontece? A gente pode disponibilizar, agora sim, os medicamentos genéricos. Qual é o princípio ativo da aspirina? Ácido acetil salicílico. Então tem uma marca, pode ter um adjuvante. Agora o genérico não tem marca. Ele tem uma faixa amarela e escrito medicamento genérico, tá? Na embalagem. Ele precisa ter o mesmo princípio ativo, tá certo? Do medicamento referência. Ele precisa passar por testes que comprovem a sua segurança, a sua eficácia, a mesma forma farmacêutica de apresentação da referência, tá? do medicamento referência. E mais barato que o referência, porque ele não vai gastar tanto tempo e não vai precisar de tantos ensaios como foram feitos no referência. E a gente tem uma terceira classe, que são os medicamentos similares. Qual é a diferença do similar para o genérico e para o referência? O medicamento similar, ele precisa ter... A primeira diferença é, o genérico não tem marca, o similar precisa e vai ter uma marca diferente do referência. O exemplo, o AAS, é o similar da aspirina. Continua tendo o princípio ativo ácido acetil salicílico, o mesmo da aspirina, o mesmo do genérico. Só que ele tem uma marca. Ele tem uma embalagem diferente, ele tem que ter uma embalagem diferente, tá certo? Agora, ele precisa ter forma farmacêutica, a via de administração igual do referência, ele pode mudar a validade em relação à referência, ele pode mudar o veículo utilizado, ou os adjuvantes que são utilizados podem ser diferentes, mas em essência o princípio ativo é o mesmo, a forma farmacêutica de apresentação é a mesma e ele tem uma marca diferente da marca do referência. Todo mundo foi?
Beleza, vamos embora.